Olá! Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora doutora Alessandra Neri e é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez com vocês com essa disciplina, História das Ideias e Instituições Educacionais. É um assunto que está no nosso dia a dia. Nós que somos da educação, estamos convivendo com isso. Nós vivemos em boa parte dessa história, então é hora da gente aprender um pouquinho mais sobre ela. E aprendendo um pouquinho mais sobre ela neste momento, é estar contribuindo para a mudança dela, para que no futuro nós possamos fazer a diferença. É para isso que vocês estão no mestrado, é para que vocês possam fazer diferença no futuro desse que aí vem. Então vamos lá? A história das ideias, embora próxima da filosofia e da história, é um método de indagação independente. A história dessas ideias discorre sobre como percebemos o mundo, tangível, interior ou imaginário, e suas representações através do tempo. As ideias pedagógicas decorrem da análise do fenômeno educacional, na busca de como explicá-lo, ou derivam de uma certa concepção, a concepção do homem, do mundo, da sociedade, sob o qual é interpretado o fenômeno educativo. É tão gostoso falar sobre a educação, né? É tão gostoso porque nós amamos aquilo que nós vivemos, que nós contribuímos, que nós ensinamos. O tempo é muito importante para nós, né? Tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós estudamos, aquilo que veio bem antes de nós, né? Lá nos séculos anteriores, que faz parte também do nosso dia a dia hoje, porque contribuiu para que hoje nós fizéssemos melhor, também faremos melhor no futuro. E outras pessoas que irão nos estudar, que irão estudar as nossas, né, tudo aquilo que nós escrevemos, os nossos pensamentos, que pode contribuir para fazer a diferença lá na frente. Então, o desafio de se conceber estudos em história da educação passou ao longo dos últimos anos, conforme Gambi, em 1999, por mudanças metodológicas na pesquisa histórica educativa, havendo uma mudança de orientação no sentido de se produzir não mais uma história da pedagogia, mas uma história da educação. Nesse sentido, história da pedagogia no sentido próprio nasceu entre o século XVIII e XIX e desenvolveu-se no decorrer desse último como uma pesquisa elaborada por pessoas ligadas à escola, empenhados na organização de uma instituição cada vez mais centrada na sociedade moderna, para formar as tecnologias para os cidadãos, preocupados, portanto, em sublinhar os aspectos mais relevantes da educação institucional das ideias mestras que haviam guiado seu conteúdo histórico, né? Essas ideias são de Gambi. Portanto, considera-se que a história da educação, em que o estudo da história das ideias pedagógicas tem sido merecidamente respeitado como tema de relevância e importância, sobretudo no que diz respeito ao contexto histórico de aplicação dessas ideias, em que surgem em determinado tempo e que se estabelecem dentro da realidade da prática educacional. A história da educação também pode ser avaliada como um campo de pesquisa e de saber sistematizado de um conjunto de problemas propostos pelos historiadores relativos à educação passada. Como eu disse para vocês, estudar o passado é fazer bem feito no presente para que possamos mudar o nosso futuro. A justificativa dessa disciplina é que essa disciplina aborda características das instituições de ensino e a sua evolução com o tempo, analisando e aprofundando as paradigmas, modelos e propostas pedagógicas que promovem e fortaleçam o vínculo entre instituições de ensino e o seu ambiente. Também leva a uma reflexão sobre como as instituições educacionais devem ser transformadas para responder às demandas sociais. Esta nova abordagem, discussões e reflexões pretende um caminho para uma aproximação à comunidade sem se afastar da escola
da proposta curricular atual, a fim de fortalecê-la. Nós precisamos identificar quais são os problemas atuais para que nós possamos moldar, para que nós possamos fazer com que tudo isso seja diferente no nosso futuro. Bom, o objetivo dessa disciplina é rever as abordagens sobre o campo no qual nos dedicamos como professores e investigadores da história da educação. Objetivos específicos são encontrar aspectos de reflexão sobre as atividades que preenchem o nosso cotidiano profissional e compreender o contexto das condições sociais, políticas, econômicas e culturais onde se desenvolve. Então, a concepção dessas ideias pedagógicas pode ser compreendida como as ideias educacionais, não em si mesmas, mas na forma como se encarnam no movimento real da educação, orientando mais do que isso, construindo a própria substância da prática educativa. Saviana é uma pessoa que contribuiu muito para a nossa educação. E seria importante vocês fazerem a leitura desse livro. Esse livro eu estou, como sugestão para que vocês possam lê-lo. Ele já está na sua 6ª edição e ele fez parte, e ganhou o Prêmio Jabuti. Então, gente, ele contribui muito para que você possa fazer uma educação melhor. Vale a pena ler esse livro. Vou falar um pouquinho mais sobre ele. A estrutura do livro divide a educação no Brasil em 4 períodos. O capítulo inicial de cada período faz sempre uma contextualização histórica geral no interior da qual ganham sentido as mudanças permanentes detectadas nas ideias pedagógicas. No primeiro período, Saviana diz que as ideias pedagógicas no Brasil entre 1549 e 1759. Ele fala sobre esse monopólio da vertente religiosa da pedagogia tradicional que foi feita, que nós a conhecemos tanto. Já no segundo período, Saviana fala sobre as ideias pedagógicas no Brasil entre 1759 e 1932, coexistente entre as vertentes religiosa e leiga da pedagogia tradicional. Então, é importante para que vocês possam estar lendo esse livro. Falo mais uma vez. No terceiro período, Saviano diz que as ideias pedagógicas no Brasil entre 1932 e 1969 fala sobre a importância delas, a predominância da pedagogia nova. Então, ele vai falar muito sobre essa pedagogia nova que foi trabalhada nesse período. No quarto período, Saviana fala sobre as ideias pedagógicas no Brasil entre 1969 a 2001, as quais ainda estão atuando, na nossa atualidade. Configurações de concepções pedagógicas produtivista. Então, vai falar muito sobre isso. É muito importante fazer a leitura, eu sugiro. Então, apesar do quadro expostos durante todo o livro, que Saviano é muito crítico em relação à educação no Brasil, vale a pena conferir, vale a pena ler esse livro. Suas palavras finais, as quais expressam otimismo e afirmam uma esperança. Não obstante, mantiveram análises críticas e focos da resistência à orientação dominante na política educacional, que tendem a se fortalecer nesse novo século à medida que os problemas se agravam e as condições se aprofundam. Evidenciam as necessidades das mudanças sociais mais profundas na educação. Nesse contexto, seria bem-vinda a reorganização e movimento dos educadores que permitissem, a par do aprofundamento na análise da situação, arregimentar forças para uma grande mobilização nacional, capaz de traduzir as propostas concretas à defesa de uma educação pública de qualidade, acessível a todos, assim como ou seja, direito nosso na nossa Constituição brasileira, Ou seja, a nossa população brasileira tem direito. Então, se a nossa população tem direito, está na nossa Constituição, que é a nossa lei maior, o que nós precisamos? Nós precisamos fazer com que ela aconteça de verdade. E parte de nós, pesquisadores, historiadores, fazer com que isso concretize dentro da sala de aula.
Então, o livro tem muita relevância em seu conteúdo, pela coerência e pelo rigor da argumentação e pelos esclarecimentos que impactuam a consciência dos leitores, como história das ideias pedagógicas no Brasil. Saviana contribui para o avanço das condições subjetivas necessárias ao cumprimento de grande tarefa por ele mesmo anunciada, como prioritária, a defesa da produção de uma educação pública de qualidade para todos nós. Então, é importantíssimo que nós saibamos disso. O ser humano busca transmitir conhecimentos e habilidades para gerações futuras. E é esse contexto que surge da pedagogia como uma disciplina que investiga os métodos técnicos e teorias relacionadas à educação. Tem início em uma sociedade primitiva que busca formas de transmitir conhecimentos às novas gerações, a qual começa a se desenvolver de maneira mais estruturada lá na Grécia Antiga. Os gregos acreditavam que a educação era fundamental para a formação do cidadão. Então, desta forma, nasceram as primeiras reflexões sobre a pedagogia. O filósofo grego Sócrates é considerado um dos pilares fundamentais e surgimento dessa pedagogia, acreditando na importância do diálogo e da reflexão como instrumento essencial para o aprendizado. Então, Sócrates, deixa para nós: só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que tudo sabem, né? Então, já é uma situação de nós entendermos que este momento nós precisamos fazer a diferença, porque nem tudo ainda sabemos. Estudando lá, vivendo aqui, fazendo a diferença no nosso grande futuro. Seu método de questionamento, conhecido como maiêutica, tinha como objetivo incentivar o aluno a descobrir por si mesmo o conhecimento, estimulando o pensamento crítico. Outro importante pensamento grego foi Platão, discípulo de Sócrates. Ele fundou a Academia de Atenas, uma instituição de ensino que se tornou um marco na história da pedagogia. Platão defendia a ideia de que a educação deveria ser voltada para a formação moral e intelectual dos indivíduos, buscando o desenvolvimento da virtude e habilidades. Seu trabalho influenciou profundamente as teorias educacionais posteriores. Maiêutica é um método para chegar ao conhecimento. Para Sócrates, o papel do filósofo fazer com que as pessoas chegassem ao conhecimento, e para isso criou a maiêutica. Sócrates tinha um método de diálogo para levar o seu interlocutor, pessoas com quem ele estava debatendo, a perceber por si só sua própria ignorância sobre os assuntos tratados. Então, por meio dessa ironia de fazer uma pergunta e perguntar com a resposta, fazer uma outra pergunta, e assim, fazendo perguntas, levava o interlocutor a cair em contradições. Sócrates o conduzia a confessar sua própria ignorância. Uma vez confessada a ignorância, o interlocutor estaria disposto a percorrer o caminho da verdade. A antiguidade clássica aos dias de hoje, a educação escolar vem se deparando com o antagonismo entre a liberdade do aprender e o saber como forma de manutenção do poder. Na aristocracia grega, a educação escolar era considerada nobre se fosse utilizada para a contemplação e para o engrandecimento do ser, e indigna se estivesse voltado para uma profissão. Pensa, compreensão essa que não era a mesma dos comerciantes e artesãos que viviam os labores diários. Os fidalgos romanos tinham a educação como fonte de manutenção das tradições familiares. Já a plebe não compactuava com essas ideias. No medievo, a Igreja Católica e suas ordens faziam a educação nas escolas a extensão dos espaços da doutrinamento. A catequese, porém, isso não impediu do seu interior surgissem as universidades da burguesia nascente. Então, no século XVI, a escola moderna, voltada para a utilidade, para a planificação do conformação para o trabalho, não deixou de capacitar trabalhadores assalariados para o exercício da profissão.
caras ao capitalismo, ainda que a estudo como privilégio da classe se mantivesse na cultura escolar até o final do século XIX. No Brasil, a história da pedagogia foi influenciada principalmente pela colonização portuguesa. Durante o período colonial, a educação era voltada para a catequese e a formação de mão de obra para a exploração econômica. Somente a partir do século XIX, com a vinda da família real para o Brasil, que surgiram as primeiras instituições de ensino formal, como os colégios e os seminários. A pedagogia brasileira foi marcada por influências europeias, como as pedagogias jesuítas e as ideias da educação suíça de Dom Henri Pestalozzi. Bom, nós vamos ver um pouquinho mais aprofundado lá na segunda semana sobre essa situação da família real, o que ela proporcionou para o nosso Brasil e como que ela contribuiu para que hoje nós tivéssemos uma educação um pouco melhor, ok? De certa forma, ela contribuiu também, é claro, né, que foi diante do contexto, da atualidade que tinha, né, porque a educação passou por vários momentos até então. Bom, então é importante destacarmos, né, essa linha do tempo na formação do sistema educacional. Então vamos lá. A educação jesuíta, né, começou lá em 1549. Os jesuítas fundaram as primeiras escolas Ler e Escrever. E aí, em 1599, ainda na educação jesuíta, aulas regulamentadas pelos Ratio Studiorum, aprovado pelo Vaticano. Em 1759, através de um alvará, o Marquês do Pombal manda expulsar as terras portuguesas todos os jesuítas. E em 1772, autorizado o fundamento das aulas régias, em que eram ensinados latim, grego, gramática, filosofia, retórica, leitura e escrita. Contudo, os professores não tinham preparação didática para ensinar. Ainda não estavam preparados para esse momento. Em 1808, já lá no reino, né, já joanino, lá na família real, né, eu falei para vocês, depois nós vamos falar novamente lá na segunda semana sobre a família real. Houve a chegada da família real no Brasil em 1808. Em 1808 a 1814 foi a criação de inúmeras academias e cursos, cultura e educação apenas da elite aristocrata. Em 1822 houve a independência do Brasil, já com a monarquia, né? E aí nós já tínhamos aí o Dom João VI, já para que nós pudéssemos, né? Nós já tínhamos aí Dom Pedro I trazendo aí essa situação da independência. Bom, em 1824 a construção foi já montada, foram criadas algumas escolas no Rio de Janeiro, no método de Lancaster. Em 1824 houve a Constituição ortogada prévia no seu artigo de 179, instituindo, né, ou seja, a instrução primária gratuita a todos os cidadãos. Em 1827, ainda com Dom Pedro I, estabeleceu-se uma lei que fosse dever do Estado cuidar de todos os níveis de ensino. O que ainda, né? Ou seja, até o ensino básico é obrigação do Estado, né? E ainda existem as universidades federais. Em 1834, ainda sobre o governo de Dom Pedro, a Constituição estabeleceu, em 1834, a Constituição estabeleceu que será de responsabilidade de províncias do ensino primário e secundário. Esse estudo primário e secundário, ele perpetuou durante um bom tempo na educação. Em 1879, houve a reforma de Leôncio de Carvalho, trazendo a liberdade dos professores de ensinar as doutrinas que achassem mais adequadas, mais relevantes para a educação. E as mulheres têm o direito de ingressar no ensino superior, o que ainda até então não acontecia.
né, em 1879. Já em 1889, já com o governo de Marechal Deodoro da Fonseca, houve a proclamação da República. Em 1890, a reforma de Benjamin Constant, liberdade, laicidade de ensino e gratuidade da escola primária. Entrou-se no positivismo, ainda com o Marechal Deodoro, já dando entrada no governo de Benjamin. Então, em 1901, a reforma do Epitácio, Pessoa tenda a reorganizar o ensino através do Código das Instituições Oficiais do Ensino Superior e Secundário. Em 1916, é fundada a Liga de Defesa Nacional por Olavo Bilac, com as ideias nacionalistas, defendidas as instruções militares ao combate do analfabetismo da época. Em 1922 e 1927, ainda, né, no governo de Benjamin, período de conflitos pedagógicos entre três ideias: as ideias tradicionais, as ideias libertárias e as ideias da escola novista, né, que perpetuou essa escola novista durante um bom tempo também. Bom, em 1930, já aí entrando, né, Getúlio Vargas, Segunda República, né, a República Nova, né, a história não tem como separar a educação da história, né, convivemos e vivemos o tempo inteiro com a história, por isso estudar-se, né, essa disciplina. Em 1930 foi criado o Ministério da Educação da Saúde Pública. No entanto, também, em 1930, os princípios educacionais voltaram-se para a consolidação de uma sociedade urbana e industrial. Em 1931, iniciou-se a criação do Conselho Nacional da Educação e que também, em 1932, houve o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Em 1946, ainda no governo de Vargas, a Lei Orgânica do Ensino Primário, a Lei Orgânica do Ensino Normal, a criação do Serviço Nacional da Aprendizagem Comercial e a Lei Orgânica do Ensino Agrícola. Bom, em 1961 foi criada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação no nosso Brasil, a nossa LDB. Bom, em 1968, já na ditadura militar, né, a Lei da Reforma Universitária, concursos das parceladas. E em 1971, a Lei Direcionada à Educação para Formações Profissionais. E então, a implementação de um estudo autoritário, a partir de 1964, teve como consequência algumas transformações na área educacional. Instalou-se a educação tecnicista, atendendo às necessidades advindas do crescimento da industrialização, fruto da influência do capital estrangeiro. Bom, foram 21 anos de regime ditatorial no país, que significaram um período de muitos conflitos, violências e resistência. Muitos líderes estudantis foram presos, universidades foram invadidas e controladas, e a União Nacional dos Estudantes foi sufocada. O objetivo da educação brasileira está sintetizado por uma série de normas oficiais que visam garantir o acesso universal, a qualidade e a equidade na educação. Esses objetivos estão delineados em documentos como o Plano Nacional da Educação, que é o nosso PNE, e a Base Nacional Comum Curricular, que é a nossa BNCC. Compromissos afirmados em relações internacionais. Objetivos do PNE são os objetivos oficiais da educação brasileira, são ambiciosos e abrangentes. O PNE, por exemplo, estabelece metas como a erradiação do analfabetismo, a universalização do acesso ao ensino obrigatório do quadro de 17 anos, a melhoria de qualidade de ensino, a valorização do profissional de educação. Ainda estamos na luta pela valorização do profissional de educação. Então, pessoas com deficiência, população do campo, população itinerante, comunidades indígenas tradicionais, adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, população em situações de rua ou em privação de liberdade. Tudo isso está dentro do nosso PNE. É um objetivo da educação no Brasil garantir
todos os alunos adquirem conhecimento e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive por meio de uma pedagogia marcada por viés desenvolvimento sustentáveis e estilos de vida sustentáveis. Todos nós temos direitos e esses direitos humanos, o que promovem a igualdade de gênero e uma paz e não violência, a cidadania global e a valorização da diversidade. Possíveis medidas para melhorar a educação no Brasil: o aumento da investigação da educação, a valorização da formação dos professores, o aumento da qualidade de ensino e a promoção da inclusão de justiça e fortalecimento da gestão escolar. O conceito da didática, segundo Vera Kandal, refere-se à aplicação dos métodos e técnicas de processo de ensino-aprendizagem. Os elementos da ação didática são o professor, estudante, conteúdo, contexto de aprendizagem e estratégias metodológicas. Sendo assim, os educadores deveriam desenvolver a teoria da aprendizagem significativa, proposta por Davi, o qual ocorreu quando uma nova ideia de relaciona ao conhecimento prévios e na situação relevante para o estudante. Orientado pelo professor nesse processo, o estudante amplia e atualiza as informações anteriores, atribuindo novos significados aos seus conhecimentos. Falando sobre a aprendizagem significativa, precisamos ler as escritas de Ausubel. São muito bons os livros dele. Eu super indico. Em relação à construção significativa, Jerome acredita que só podemos compreender os princípios que regem a interpretação e a elaboração dos meses na medida em que sejamos capazes de especificar a estrutura da coerência e complexidade mais amplas onde se criam e se transmitem significados específicos. Para tanto, é preciso também conceber metodologias coerentes que superassem a transmissão mecânica de conhecimento e formação tecnicista em direção à praxis pedagógica como vistas na formação de um estudante ético, reflexivo e humanizado. Bom, esse é o quadro das tendências pedagógicas pelo professor Adriano. Eu achei muito interessante esse quadro. Vale a pena você dar uma pausa no vídeo e fazer a leitura, porque ele fala sobre as novas tendências pedagógicas, ele fala sobre o papel da escola nessas tendências pedagógicas, ele fala sobre os conteúdos do papel das escolas, o conteúdo dessas tendências pedagógicas, ele fala sobre esses métodos, né, de cada uma dessas tendências, ele fala em relação professor versus alunos e qual é o aprendizado com cada uma dessas tendências. Então, vale a pena vocês estarem dando uma pausa no vídeo e ver depois para que você possa aprender um pouquinho mais. Ou se você já sabe, tá dando uma recapitulada no seu conhecimento. Então, agora nós vamos ver um pouquinho das diversidades das abordagens. Eu gostaria que vocês assistissem com muito carinho cada um dos vídeos propostos posteriormente.
vale a pena conferir os vídeos que não foi possível assistirem. Então, vale a pena assisti-los. Metodologias ativas, ver o vídeo sobre elas, tá? Para que vocês possam estar compreendendo um pouquinho mais sobre elas. As metodologias para estudantes com necessidades educativas especiais, vale ressaltar o quanto é importante constar no planejamento dos professores metodologias que auxiliam na aprendizagem dos estudantes com necessidades educativas, ou seja, com necessidades educativas especiais, incluindo a deficiência mental, os níveis diversificados de comprometimento, o transtorno de déficit de atenção, como a hiperatividade, que é o TDAH, transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, transtorno de opositivo desafiador, que é o TOD, né, o autismo, nos seus vários níveis, o síndrome de Asperger, a paralisia cerebral e a deficiência mental. Dentre outras, né, possíveis comprometimentos que esses alunos possam ter. Deve-se ter uma atenção redobrada ao diagnóstico de avaliação precisa de uma equipe técnica, mas, acima de tudo, levar em conta as características próprias de cada um desses estudantes. Então, vale a pena você estar estudando isso, porque quando você for montar a sua dissertação de mestrado, você vai precisar estar atento também a essas necessidades dos nossos alunos, né, que têm necessidades especiais. Bom, os avanços serão significativos se os métodos de recursos forem utilizados conforme as necessidades especiais dos estudantes. O importante é que o professor regente compreenda que deve-se buscar novos caminhos sempre, trocar experiências com outros professores da mesma área, ajudar implementando a cada dia, dia a dia, a semente da solidariedade, mas sem esquecer o comprometimento com o cienticismo, com o estudo, com a pesquisa, abandonando de uma vez por todas o improviso, a passividade da crença hostil do barateamento do ensino das pessoas especiais por descrever o seu potencial. Tem outro vídeo aí, que são as estratégias pedagógicas das práticas de educação inclusiva. Ele é um pouquinho extenso, mas vale a pena depois, se vocês assistirem um momento, né, tirar um momentinho aí da semana de vocês e assistirem esse vídeo, ok? Vocês podem parar o vídeo e buscar aí na internet onde ele está disponibilizado. Bom, as estratégias pedagógicas práticas da educação inclusiva, assistem esse vídeo, ele é muito bom e vai auxiliar vocês para que vocês possam estar escrevendo as dissertações de vocês depois. Olá pessoal, eu sou Isabela Bola e está começando mais um Bilíngue em Pauta, o seu podcast sobre educação bilíngue. Neste episódio nós vamos falar sobre estratégias pedagógicas e práticas de educação inclusiva. Vem com a gente e acompanhe esse bate-papo. A importância das metodologias ativas para a aprendizagem. A nossa BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, propõe a aprendizagem baseada nas competências, buscando uma educação que afirma nos valores das estimulações que contribuem para a transformação de uma sociedade. Para desenvolver essas competências, as metodologias ativas têm um papel importante, visto que estimulam a autonomia e a participação ativa desses estudantes na construção do conhecimento. Muitos estudos buscaram avaliar o melhor meio de aprendizagem. Dentre eles, destacam a teoria da psiquiatra de América do William, né, que de maneira geral indica que para cada procedimento utilizar, deve-se ler, ouvir, ver e ouvir, debater, fazer, praticar, ensinar aos outros. Há diferentes níveis de aprendizagem. A pirâmide da aprendizagem de William é: aprendizagem passiva, ela parte de 10% da leitura, 20% de escrever, 30% de observar e 50% do ver e ouvir, né? A aprendizagem
né, que vem aí, aprendizagem ativa por ele, 70%, né, do discutir, 80% do praticar, 95% do ensinar. Então, nós precisamos estar adequando cada uma dessas, né, na nossa sala de aula, ampliando essa pirâmide para que os nossos alunos podem ter um aprendizado significativo. Então, outro videozinho bastante importante, depois vocês podem buscá-lo, tá? Ele também não é tão extenso, mas vale a pena vocês assistirem, que fala sobre o processo de aprendizagem, do ensino-aprendizagem. Tá aí o linkzinho, assistam esse vídeo, vale a pena, tá? Bom, para ampliar o seu conhecimento, também estou sugerindo a vocês, né, que façam a leitura da Trajetória Intelectual de Demerval Saviano, né? Outro livro de Saviano, a Tipologias das Teorias Educacionais. Ele tá nesse link aí, você pode baixá-lo, gente, é interessantíssimo, vale a pena vocês estarem assistindo o vídeo e lendo o livro, tá bom? Pedagogia da História disponível também no YouTube. Vamos lá, vamos fazer a diferença. Bom, é bem extenso, mas vale a pena assistir, gente. Assistam depois. As metodologias ativas valorizam a participação ativa dos estudantes na construção do conhecimento e no desenvolvimento das competências, possibilitando que aprendam em seu próprio ritmo, tempo e no estilo, por meio das diferentes formas de experimentos e comportamentais, dentro e fora da sala de aula, com mediação, docências espirituais e comportamentos e a possibilidade do mundo digital. Este livro apresenta práticas pedagógicas na educação básica superior, que valoriza o protagonismo dos estudantes e que estão relacionados com todos eles servem para suporte. Vale a pena vocês buscarem e lerem esse livro. Fala sobre as metodologias. No campo educacional, seguimos com muitos desafios em proporcionar uma prática educativa voltada para a experiência significativa dos estudantes em diferentes realidades sociais e culturais, bem como distintos segmentos de ensino, e bem verdade que a educação segue sendo desvalorizada ao ponto de vista socioeconômico e cultural. O peso de antigos paradigmas educacionais, a falta de investimento e reconhecimento desses profissionais, as mudanças tecnológicas tendem ao aumento de obstáculos. O propósito desta obra, frente a essa realidade, é provocar reflexões e dialogar sobre a ação criativa e ativa das práticas pedagógicas, entendendo os desafios e as sobrecargas da docência e das demandas socioatuais. Também vale a pena vocês conferirem e lerem esse livro. Tantos livros, né, gente? Mas são sugestões que vocês possam estar lendo depois, quando terminar, né, esse momento, essa disciplina. Vocês podem ler esses livros depois. São sugestões porque vocês poderão utilizá-los, né, para que vocês possam estar fazendo a dissertação de mestrado de vocês, ok? É através das relações que o homem se relaciona com o meio e transmite os reconhecimentos adquiridos e se organiza conforme a sociedade necessita do momento. Portanto, a educação formativa é reorganizada através do tempo e tem a função de formar cidadão que a sociedade necessita. A história da educação é fascinante, mostrando a evolução dos métodos e teorias educacionais ao longo dos tempos. Desde os tempos antigos, quando a educação era transmitida de forma hierárquica até os dias atuais, com abordagens mais inclusiva e participativa. A educação ela desempenha um papel fundamental na formação do indivíduo, desenvolvimento da nossa belíssima sociedade brasileira. A educação nos convida a repensar constantemente as práticas educativas, buscando formas mais eficientes e significativas de promover a aprendizagem e o crescimento dos indivíduos. Portanto, que possamos valorizar a educação de todos os profissionais comprometidos e construir um futuro melhor por meio dela. Acredito eu que todos vocês, né? Por isso que vocês estão aqui fazendo o mestrado, que possa sim incentivar o diálogo, a criatividade, a participação ativa dos alunos, oferecendo-lhes oportunidades de desenvolvimento integral. Afinal, a história da educação é uma história de experiência, transformação e aprendizado contínuo. Eu acabo aqui
com o nosso maravilhoso Paulo Freire. A educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo, né? Então, muito obrigada por vocês chegarem até aqui no fim desta aula. Beijos, até a próxima semana.